Lei Felca, simplesmente a maior desgraça que o Brasil já pôde criar nos seus últimos tempos. É sério, mano, o Brasil é completamente patético quando o assunto é criar lei, uma lei que funcione. Porque a maioria das vezes que a gente tá aqui, beleza, algumas até funcionam, mas a maioria ou não funciona direito ou não faz o que ela deveria fazer, não cumpre com o que ela deveria cumprir. E é exatamente isso o caso da Lei Felca. É sério, mano, o tanto que essa lei é fodida e problemática é num nível assim que me assusta. Porque, segundo a lei Felca, a proposta deles é tipo, não, vamos proteger as crianças de perigos no mundo digital. Proteger de pedófilo, de jack, pessoa que fica sediando criança, esses filhos da puta. Beleza. Essa lei, ela pune os criminosos que ficam assediando criança? Não. Começamos bem. Aí deixa eu te explicar. O que que ela faz? Ela limita a criança, ela censura a criança, ela não deixa a criança jogar jogos online, a menos que ela tenha 18 anos. Sim, no mesmo país que você pode ter relações sexuais com, abre aspas, consentimento com 14 anos e que você pode votar pra porra do presidente do país inteiro com 16 anos, você só pode jogar a porra de uma partida de LoL com 18 anos. Porque faz todo o sentido do mundo. Mas enfim, limita a criança, censura a criança, não deixa ela jogar o que ela quiser. Deixa eu ver o que mais. Ela não deixa o jovem adolescente ter uma carreira, por exemplo, no mundo competitivo de jogos como League of Legends ou Counter-Strike, pelo simples fato dela ser um adolescente. Ou seja, se você tem 18 anos, você não pode participar de campeonato de LoL, por exemplo. Ou seja, um monte de jovem aí tá simplesmente proibido de jogar LoL, que muitas vezes era o ganha-pão desse moleque. Ele poderia, por exemplo, ajudar a família com esse dinheiro que ele poderia ganhar no campeonato, mas infelizmente a lei Felca não vai mais permitir ele fazer isso. É só que maravilha. E também o que mais que ela faz? Ah, é. Ela não permite que jovens criem canais no YouTube. Sim, se você é adolescente, você não pode ter um canal no YouTube, porque agora ele está sendo taxado como mais 16. Infelizmente, vários canais de vários jovens e crianças acabaram se ferrando por conta disso, como por exemplo o Cauã Opina, que é um canal de opinião de um molequinho que muita gente da comunidade de opinião deve conhecer. O canal dele acabou se ferrando por conta dessa porra da Lei Felco, porque pra quem não sabe, se eu não me engano ele é menor de idade e ele começou o canal dele sendo menor de idade. Então, complicado, né, Lei Felca? Só por isso você já tá percebendo que essa lei, assim, ela é bem problemática. E o que você viu aí no título do vídeo, eu não tô exagerando. É realmente o que eu penso, é a minha opinião. Essa é a lei mais nojenta e repulsiva que eu já vi na minha vida. Por quê? Eu já queria começar dizendo que se você apoia a Lei Felca, se você é fanboyzinho da Lei Felca, primeiro, você é um mau caráter do caralho, você é um filho da puta, arrombado, infeliz, babaca, idiota, imbecil, você não se importa com as crianças. Se você apoia a Lei Felca, você tá pouco se lixando, tá pouco se fudendo com as crianças. Você só apoia essa lei que você nem se deu o trabalho de pesquisar para ver como ela realmente funciona, porque você quer se pagar de moralista na internet, quer se pagar de heróizinho, ou porque você é fanboyzinho do Felca e estão atacando o meu influenciador, meu ídolo, não pode fazer isso. É só por isso que você defende a Lei Felca. Ou também é porque você é fãzinho do papai governo, pode ser também. Se você realmente se importasse com as crianças, você ia estar fazendo de tudo para acabar com essa porra de lei e cobrar a merda do governo para eles criarem uma lei que realmente protege e cuida das crianças, ao invés de censurar e limitar elas. Se você realmente se importasse com as crianças, você ia fazer isso, mas não, você prefere apoiar a porra da lei Felca só porque ela diz que protege as crianças, mesmo que ela não faça isso. Porque ela diz que vai punir os criminosos, que vai afastar os criminosos que assedia as crianças na internet. Sim, a mesma lei que a porra do Ítalo Santos estava usando como base para conseguir a liberdade dele de volta. Ele e o namorado dele. O Ítalo Santos estava usando a lei Felca para conseguir a liberdade dele de volta. E não, eu não tô mentindo, isso realmente aconteceu. Tá vendo como essa lei não faz sentido? A lei que deveria proteger as crianças, a porra do maior Jack, assim, dos últimos tempos que foi preso, estava usando pra conseguir se libertar. Meu Deus, parece uma piada de mau gosto, tá ligado? E, tipo assim, sejamos sinceros, só o fato da gente ter seres humanos como Bruno Hikikomori e General do Medo andando aí normalmente pela sociedade já mostra que esse país é completamente competente quando o fato é punir pessoas que mexem com crianças.
É foda, né? Mas enfim, voltando pro ponto que eu tinha falado, por que que eu acho essa lei nojenta? Porque é uma lei que ela pune a criança. A criança literalmente não tem culpa de nada. Porém, é uma lei que não faz porra nenhuma com os criminosos que realmente merecem punição e pune, limita e censura as crianças. Você tem noção? É por isso que eu acho essa lei tão nojenta e repulsiva. Porque ela prejudica as crianças. O tanto de criança aí que tá se ferrando porque ela não pode jogar, não pode criar conteúdo, não pode participar de campeonato de jogos online, simplesmente por ela ser criança. A criança não pode mais jogar um Brawl Stars, não pode jogar um LoL, não pode jogar nem um Super Mario porque ela é criança. Não pode assistir vídeos na internet porque ela é criança, não pode, sei lá, assistir TikTok porque ela é criança, não pode fazer porra nenhuma. Só porque ela é uma criança. Porque a lógica é assim, tem um monte de pedófilo, um monte de Jack na rua, vamos proibir as crianças de andar na rua então. Vamos manter ali cárcere privado, porque aí não vai ter como os abusadores se aproximarem dela. É exatamente isso que a lei Felca faz. Tem muito Jack assediando crianças na internet, vamos proibir completamente as crianças de fazer qualquer merda na internet. A criança não pode fazer mais porra nenhuma. Bem-vindos ao Bostil, meus amigos. E com certeza, eu já tô vendo que vai haver algum fanboyzinho da lei Felca falar que, se você está criticando a lei Felca, é porque você não se importa com as crianças. Não, muito pelo contrário. Diferente de você, que apoia essa merda de lei, eu me importo com as crianças. Por exemplo, eu tenho primas mais novas que são menores de idade e eu me preocupo de verdade com o que elas fazem, o que elas veem na internet. E é isso que me deixa ainda mais puto com essa lei, porque ela pode prejudicar justamente as minhas primas mais novas. Por exemplo, elas mexem muito no YouTube, no TikTok, vêm vídeo, elas até têm as contas, uns canaizinhos que elas têm no TikTok, que ela posta os conteúdinhos dela que ela gosta. E imagina, esse canal dela pode ser banido, ela pode ser proibida de fazer só porque é menor de idade, ela pode ser proibida de acessar a internet só pelo fato dela ser menor de idade. É por isso que essa lei me deixa puto, porque ela prejudica as crianças que literalmente não têm culpa nenhuma. Ela pune a vítima e não faz porra nenhuma com o criminoso. É por isso que eu falo que essa lei é completamente nojenta e repulsiva, me dá ranço. Porque ela literalmente é tão patética que ela não consegue cumprir o propósito para qual ela foi criada, que é proteger as crianças. Porque, veja bem, a lei Felca foi criada. Os jacks sumiram na internet. Os abusadores, os assediadores de crianças sumiram na internet. Os casos de criança sendo assediada na internet, em jogo, em vídeo, pararam. E principalmente na vida real, pararam? Me responde aí. Fora que tem toda aquela merda de, você tem que provar que você é maior de idade. Como você tem que provar? Dando seu CPF, seu RG, sua identidade, seu rosto. Se faz até querer saber o tipo sanguíneo que você tem. E não, Lefelco, vai se fuder. Eu não vou dar os meus dados pra vocês vazarem no dia seguinte. Pra alguém, sei lá, abrir a porra de uma empresa ou comprar uma geladeira Electrolux no meu nome. É sério, eu literalmente não consigo assistir vídeos no YouTube porque eles pedem a porra do meu RG do meu CPF pra assistir. E como toda pessoa com bom senso, eu não quero dar os meus dados pra porra de um sistema que pode só vazar no dia seguinte. E as pessoas usarem o meu CPF, meu RG pra fazer qualquer merda. É sério, cara, às vezes dá, tipo, vontade de desistir. É depressiva, é deprimente. Tipo, essa situação que a gente se encontra. Olha a merda de lei que a gente criou. Então é isso, eu quero que vai se fuder a lei Felca e principalmente vai se fuder o Felca, que apoiou essa merda. É sério, hoje em dia eu tenho vergonha de dizer que eu era fã do Felca. Porque beleza, o Felca pode vir com aquela desculpinha de eu não criei a lei. Mas você deu apoio pra essa merda, Felca. Você deu apoio, você nem se deu o trabalho de ler o que a merda da lei fazia, mas você apoiou, você fez um pronunciamento de bosta apoiando a merda daquela lei. Então tem um monte de criança sendo censurada e se ferrando, parte é culpa sua. Um monte de jovem não podendo mais participar de competição de jogos online pelo simples fato deles serem jovens e estão se ferrando por conta disso, parte dessa culpa é sua. Um monte de criança, um monte de jovem perdendo o canal do YouTube dela, que estava crescendo, que ela podia usar para ajudar a família ou colocar o pão de cada dia na mesa, estão se ferrando por conta dessa merda do seu pronunciamento apoiando essa droga de lei. Então não me vem com essa desculpinha de eu não criei a lei Felca, mas você apoiou, você deu voz, porque você é influenciador, você influenciou várias pessoas a apoiarem essa desgraça de lei. Como se você nem ter se dado ao trabalho de realmente ver como a lei funciona. Ou seja, tem um monte de jovens se ferrando, sendo censurado e sendo limitado de jogar a porra de um jogo online por culpa sua.
Ah, mas isso é o certo porque no jogo online tem loot box. Beleza, loot box é proibido, porém tigrinho cassino online tá liberado pra todo mundo jogar, né? Seus filhos da puta. É por isso que eu falo que, tipo assim, é revoltante você ver uma lei que literalmente se promove. Um monte de gente falou que protege as crianças. Ah, não vai mais ter tanto assediador na internet ameaçando criança. E o que que ela fez? Apenas prejudicou as crianças. Limitou, censurou, acabou com a carreira de um monte de jovem promissor, um monte de prodígio que poderia ganhar a vida com jogos online, com a internet, com o TikTok, com o YouTube. E não pode mais, pelo simples fato deles serem jovens. Eles têm que esperar completar 18 anos para voltar a fazer o que eles faziam sempre, antes dessa merda de lei existir. E de novo, esse negócio de gente assediando criança é um negócio sério, é um negócio que deve ser tratado com seriedade. E eu acredito que realmente deva criar leis que punem os criminosos. Por exemplo, aumentar a pena dos caras que cometem pedofilia, que né, ninguém faz isso, né? Porém, proibir a criança de jogar LOL, agora isso aí a gente vai fazer. Porque eu deixei de ser adolescente muito recentemente. Tipo assim, eu já fui criança, eu já fui adolescente. Inclusive, eu fui um adolescente que já foi assediado quando eu tinha 14 anos. Então eu sei como é a sensação de você ser um jovem, de você ser uma criança e ser assediado por esses merdas, esses desgraçados que mereciam ser castrados, que ficam fazendo isso com as crianças. E é por isso que eu fico revoltado com essa merda de lei que deveria proteger as crianças. E não faz isso. Ele pune as crianças. Vocês estão entendendo o porquê que eu fico tão revoltado? Por que eu acho essa lei simplesmente nojenta? Porque ela mexe diretamente com algo que é muito sensível para todo mundo, que é as crianças. Seres que não fizeram nada de errado e mesmo assim estão sendo punidas e ferradas por conta dessa lei. E eu espero de verdade que essa lei acabe. Felizmente fizeram uma votação, acho que teve 3.000 votos para acabarem com a lei Felca. E já foi levada para o negócio de direitos humanos lá. Porém, é aquilo, né? Eles podem simplesmente só arquivar isso e darem uma desculpa do tipo, abre aspas, estamos analisando. Mas eu realmente acredito e rezo para que eles analisem isso, vejam o quão problemática e o quão sem sentido é essa lei, que ela literalmente não cumpre a porra do propósito para qual ela foi criada. Acabe com essa lei, ou no mínimo reformulem ela para realmente fazer o que ela deveria fazer, que é proteger as crianças. Proteger as nossas crianças desses merdas que ficam ameaçando e assediando elas em joguinho ou na internet em si. Mas não, essa lei Felca simplesmente tá aí, ferrando um monte de criança, censurando, limitando um monte de criança, ferrando e fudendo um monte de empresa. Várias empresas saindo da porra do país porque não conseguem lidar com essa lei, não quer levar uma multa. Super Mario ficando mais 18. Super Mario. Vocês estão entendendo? Brawl Stars ficando mais 18. Brawl Stars, tipo, que merda é essa? Eu entendo, sei lá, um GTA ou um jogo que envolve questões mais pesadas ser maior de 18, mas Brawl Stars. Brawl Stars, é sério. Vocês estão percebendo quão ridículo é isso? Fora que usaram a Felca pra elevar a majoridade do YouTube, que agora o YouTube é mais 16, e usaram como desculpa a porra da novela de IA das frutas. Sim, meus amigos, o país que, tipo assim, acontece um monte de crime pesado acontecendo aí, que eles deveriam lidar, mas não, eles estão mais preocupados com a porra de uma novelinha bosta de IA sobre frutas na internet. É sério, eu quero engolir uma caneta. Sei lá, velho, eu quero engolir cimento, não é possível. E sério, mano, o que foi o estopim pra eu criar esse vídeo, pra eu gravar esse vídeo? Foi o caso do Cauã Alpina, que o canal dele, literalmente, foi afetado por conta dessa lei Felca, porque o YouTube, por conta dessa merda de lei, foi obrigado a criar diretrizes que, tipo assim, que seguisse a lei Felca, porém, essas diretrizes simplesmente ferram os canais, especialmente canais de menor de idade, que é justamente o caso do Cauã Alpina. O moleque, literalmente, não pode gravar vídeos, desmonetizou completamente pelo simples fato dele ser menor de idade. Tipo assim, como pode? E eu literalmente comecei o Yuki Dog quando eu era menor de idade. E foi uma das melhores coisas que eu fiz. Tipo assim, esse canal realmente me ajudou no momento que eu tava ferrado na vida. Que eu tava passando por um monte de merda e o meu refúgio era esse canal no YouTube. Agora imagina se essa lei fosse criada naquele tempo que eu postei meu primeiro vídeo. Eu simplesmente não ia conseguir criar o canal porque eu era menor de idade. E é muito hipócrita da parte do Felca ele dizer que apoia essa lei, sendo que ele literalmente, assim como todo mundo, começou o canal dele sendo menor de idade. Aí que da hora.
E sim, eu sei que em outro programa o Felca falou que, não é bem assim. De fato, ele leu como a lei realmente funciona, essa porra dessa lei Felca, e viu que não era tão bom assim, que ela fazia muita coisa ruim, blá blá blá. Né, Felca, é foda você falar isso depois que você fez a porra do pronunciamento falando que se você vê uma pessoa que discorda ou que vai contra a lei Felca, desconfie. Você lembra dessa frase que você mandou, Felca? Sinceramente, por que eu era fã desse merda? Mas sei lá, acho que não é como se o Felco se importasse. Afinal, ele tá na Globo gravando o programazinho cringe que ele faz lá, sei lá o que porra ele fala naquele programa dele. E, enfim, não é como se ele se importasse com o que tá acontecendo com a Lei Felca. Ou quanto a Lei Felca tá ferrando a vida de um monte de jovem, de um monte de empresa aqui no Brasil, só pelo fato dela fazer o que ela faz. E, mano, eu fico impressionado como é que uma lei, tipo assim, dessas foi aprovada. É impressionante, tipo assim, os caras não viram quão problemático poderia ser isso. Tipo assim, como poderia ferrar a vida dos jovens ao invés de proteger eles, que não ia fazer porra nenhuma com os criminosos, que, pelo contrário, ia ferrar um monte de empresa, ia fazer elas saírem do país, e essa porra de pedir o RG, pedir a identidade, pedir o rosto pra você ver a merda de um videozinho na internet só pra você provar que você é mais de 18. Ou talvez eles devem ter pensado, essa lei, beleza, vai foder um pessoal, mas pode beneficiar outros, então... Mas não vou colocar minha mão no fogo. Vai que, sei lá, né? Mas é impressionante, tipo assim, a gente vai punir os criminosos que fazem isso com as crianças, a gente vai chamar a atenção da porra dos pais irresponsáveis que não se dão o trabalho de ver o que a porra do filho deles tá fazendo na internet. Não, vamos punir as crianças, vamos banir completamente as crianças e os jovens da internet, de qualquer coisa. Só pode jogar LOL, só pode criar canal no YouTube, só pode criar uma contazinha no TikTok quando tiver 18 e eu quero que se foda. Bem-vindo ao Brasil, meus amigos. Esse é o nosso país incrível. Nossa, como eu amo o Brasil. É sério, tinha uma época que, tipo assim, quando eu era mais jovem, eu falava que, nossa, tenho muito orgulho de ser brasileiro. O Brasil é meu país. Nossa, que orgulho de morar no Brasil. Não escolheria nenhum outro país pra morar a não ser o Brasil. Mas hoje em dia, mano, depois que eles criaram a Lei Felca e um monte de merda que agora estão fazendo, sinceramente, é difícil para um brasileiro falar que ele tem orgulho de morar no país. Você tem noção que a gente chegou num nível que é vergonhoso você falar que você tem orgulho de ser brasileiro? É sério, eu não consigo chegar no gringo e falar, nossa, eu moro no Brasil e tenho muito orgulho disso porque eu moro no país que aprovou uma lei que deveria proteger as crianças, porém só censura e limita elas e pune a criança e não faz nada com o criminoso. É esse o país que eu vivo, infelizmente. É aquele meme tipo assim, nossa, o Brasil é um país incrível, mas como pode um lugar tão lindo ser lotado de tanto filho da... Mas infelizmente é isso. O máximo que a gente pode fazer é tipo lutar pra acabarem com essa lei e também rezar pra que acabe com essa lei ou que no mínimo reformule ela e fazer que esses merdas, desses caras que cuidam e criam as leis, criem vergonha na cara e criem uma lei de verdade que realmente protege e cuida das crianças na internet. Tipo, ao invés de só limitar e censurar elas. Ao invés de criar uma lei nojenta e revoltante, criar uma lei de verdade, que cuide das crianças. E de novo, se você apoia a lei Felca, você não se importa com as crianças. Você tá pouco se lixando com as crianças. Queira você ou não. Quem tá indo contra essa lei, quem tá fazendo de tudo, lutando para acabar ou reformularem essa lei, para fazer o que ela deveria fazer, é que realmente se importa com as crianças. Se importa com os filhos, com os sobrinhos, com os primos mais novos, com o irmãozinho mais novo. Porque, sério, se você realmente se importa com as crianças, você como eu que se preocupa de verdade com as crianças, vocês têm que fazer de tudo, tem que lutar pra acabar com essa merda de lei Felca. Pra acabar com essa porra de ficar limitando e censurando a criança, de proibir ela de jogar os joguinhos que ela quer. De proibir ela de usar a internet normalmente. Tipo assim, é ridículo você chegar na conclusão de que a solução pros jacks, não só pra chamar jack das crianças, é banir as crianças de qualquer merda na internet. Ainda mais com essa merda de, tipo assim, pra você provar que tem 18, você tem que mostrar teu RG, teu tipo sanguíneo, sei lá, o número da sua cueca, pra aí no final eles, sei lá, pegar tuas informações e vazar pra algum cara abrir uma empresa no teu nome. Porque o tanto de caso que eu tô vendo aí de vazamento, de gente que teve o CPF vazado, teve o RG vazado, tipo assim, impressionante. E eu vou logo dizendo que se vier algum fanboyzinho da Lei Felca aqui me xingar ou falar que eu tô errado ou não sei o que,
De novo, você não se importa com as crianças, você só quer se pagar de moralista na internet, defendendo uma lei que você nem sequer sabe como funciona, ou até sabe como funciona e sabe o quão problemática e desgraçada ela é, porém mesmo assim escolhe apoiar ela. Ou porque você é fã do Felca, porque você é fanboyzinho do governo, ou porque você é só mau caráter mesmo. Sabe, se você vem aqui nos comentários, só o fato de você apoiar essa merda de lei já é motivo suficiente para eu não me importar com a sua existência e eu vou apenas ignorar. Mas enfim, cara, o máximo que eu posso fazer é só, sei lá, rezar e torcer para um futuro melhor para esse país. Porque tá difícil. Porque depois que eu vi o que estão fazendo com as crianças e com os jovens, tipo assim, é deprimente, é triste. É algo que me deixa mal de verdade. É realmente parece tipo, nossa, um desabafo de um brasileiro. Mas, infelizmente, essa é a nossa realidade. O máximo que a gente pode fazer é ficar lutando e lutar pelos nossos direitos, lutar por leis melhores. Porque é assim que a nossa vida funciona, é assim que o brasileiro médio funciona. Se a gente não continuar lutando e brigando, os caras não vão ter dó, eles vão ferrar a gente sem dó nem piedade. Por que é isso? Não tem um dia de paz pro brasileiro médio. Não tá tendo nenhum dia de paz pras crianças, quem dirá pra gente. Mas enfim, eu acho que esse foi o vídeo. Eu criei esse canal pra falar de coisas que eu gosto, pra criar vídeos mais positivos, pra tu ter noção. Acho que eu nunca nem xinguei nesse canal. Mas isso é um assunto que realmente me revolta e eu queria falar há muito tempo. Mas é, é deprimente. Pelo menos eu sinto que eu consegui falar tudo que eu queria falar. Queria deixar toda a minha revolta, todo o meu ranço contra essa lei nojenta. Essa lei que deveria proteger as crianças. E muito pelo contrário, ele pune elas, não faz porra nenhuma com os criminosos que são quem realmente deveria receber punição. Pois é. Mas enfim, eu acho que esse foi o vídeo. Eu amo todos vocês, espero que vocês todos fiquem bem. E eu vou dormir. Até mais.